Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje trazendo aqui um tema muito sério, que é corriqueiro assim no nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre a prevenção e apoio ao combate à violência sexual em Roraima. No episódio de hoje nós abordamos aí a prevenção da violência sexual, com ênfase em cuidados essenciais para a segurança das mulheres, e também discutimos aí o apoio oferecido pela Delegacia da Especializada no Atendimento da Mulher, o DEAM, trabalhando os serviços de acolhimento, suporte psicossocial e as ações da delegacia para garantir um atendimento especializado e eficaz às vítimas. Para falarmos sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a Clarissa Pinheiro, delegada da Especializada de Atendimento à Mulher. Seja muito bem-vinda, doutora Clarissa, ao Entrevistas DPE. Muito obrigada. Primeiramente, eu me sinto extremamente honrada pelo convite, pela oportunidade de vir aqui na Defensoria e espero conseguir me expressar de uma forma muito clara para que a gente toque nesse assunto e que as informações que sejam aqui repassadas possam serem espalhadas para todas as pessoas terem o acesso. E que esse assunto, por mais desagradável que ele seja, ele precisa ser falado. E toda é a nossa realidade, Né? exatamente. Toda informação é muito bem-vinda. Então, estou aqui à disposição para contribuir sempre. O prazer é todo nosso em recebê-la. Sinta-se à vontade. Muito obrigada. Para nosso começo de conversa, delegada Clarissa, a Zona Oeste de Boa Vista tem registrado aí um aumento, né, nos casos de estupro. Quais são os principais desafios que o DEAM, a Delegacia da Especializada de Atendimento à Mulher, enfrenta para combater esse tipo de violência nessa região? Sim, as causas dessa violência eu não vou ter como te precisar, porque isso demanda um estudo sociológico, antropológico, e eu acho que pessoas com essa especialização podem dar uma resposta muito melhor do que eu. Mas o que eu posso falar é sobre a minha percepção diária na realização das minhas atividades como delegada de polícia na DEAM. A gente sabe que hoje Boa Vista, por ser uma capital, ela está sofrendo das mazelas que todas as capitais dos estados, as grandes cidades, sofrem, que é o crescimento desordenado. E assim, se utilizando dos nossos conhecimentos sobre a sociologia básica, uma cidade que cresce onde tem desorganização social, existe violência. Então, assim, não estou dizendo aqui que exatamente só por essa razão. Provavelmente existem outras muito mais, mas isso a gente vai precisar se debruçar para um estudo realmente mais detalhado. Mas o fato é que os casos de estupro, eles têm aumentado bastante. Estupros de vulneráveis, que já é uma realidade do Estado, mas também agora a gente está se deparando com um aumento também do estupro de mulheres adultas, né? Adolescentes e adultas, jovens mulheres. E isso na delegacia a gente tem percebido um crescimento, porque antes a gente tinha um registro de 2 a 3 por mês. Hoje nós temos 4 por plantão, uma média de 3 a 4 ocorrências de estupro por plantão. Então, isso demanda realmente que um olhar da segurança pública para que a gente possa entender e onde colocar os aparatos estatais para coibir esse tipo de violência. E aí já é o nível de políticas públicas, a gente já sabe mais ou menos onde a gente tem notícias, eles ocorrem por toda a cidade, mas existem a região oeste, é onde a gente está percebendo esse incremento desses casos. Então aí já seria o que a gente pode fazer é atuar nessa região de uma maneira mais incisiva. Eu digo nós, segurança pública, né, Estado, segurança pública, para tentar coibir e trabalhar a prevenção para que as mulheres e crianças, né, não sejam mais essas vítimas tão numerosas nesses casos, que esses casos realmente a gente sabe que, infelizmente, eles não vão acabar. Mas a gente está chegando ao momento que nós estamos perdendo o controle. Então, eu acho que esse é o momento de todo mundo tentar entender os motivos e agir, né? Para que isso não piore, para que esses números não cresçam mais a cada dia.
Tá um número muito absurdo, né? Sim, Em infelizmente. que faixa etária são mais atacadas, assim? São as vítimas? Em que idade, mais ou menos? Bom, nós temos a questão que é já de conhecimento de todos, que é a questão do estupro de vulnerável, né? As crianças sofrendo com esse crime que é terrível. Então, são crianças de idade... Assim, não tem uma idade fixa, né? Mas a gente vê que são crianças entre os 4, 6 anos de idade, 8 anos, que já vêm de uma violência crescente durante muito tempo, porque geralmente os abusadores são pessoas do seu convívio, então elas passam anos e anos até para tomar a atitude de contar para alguém e pedir ajuda, né? Agora, esses casos de estupro de mulheres, jovens mulheres, elas têm mais ou menos a idade entre 17 e 25 anos, mais ou menos isso. São bem jovens mesmo. Mas assim, como eu falei, isso é uma média, né? Temos mulheres de todas as idades que sofrem com esse terrível crime. É uma tristeza, né? Sim. Infelizmente, a gente pensa assim que os números venham a diminuir, mas infelizmente só crescem e que isso se resolva o quanto antes, porque é muito triste ver esses números, é muito triste a gente ter que falar sobre isso, mas que sirva de um alerta, né? Que sirva de certo modo para as pessoas estarem se prevenindo de certo modo e ter um estudo aí que haja, que a pessoa fique sabendo o porquê que aquilo tomou essa proporção toda e por que está acontecendo tanto em determinado lugar, né? Que haja um estudo para que isso seja sanado aí, essa situação. O que eu acho importante mencionar também, sem querer minimizar os números, eles são realmente elevados. Mas a gente também não pode esquecer que hoje as mulheres elas têm muita informação. Então, pelo fato de elas terem informação, elas se sentem cada vez mais encorajadas a procurar a polícia, que é a primeira porta de entrada, para denunciar esse crime. Então, assim, isso já é aquela coisa de ver o copo meio cheio, né? A gente entende que elas hoje confiam mais na rede de proteção para denunciar, né? Esses crimes, tanto de violência doméstica em si, como os crimes sexuais, eles deixam a vítima muito fragilizada e muito envergonhada também. E muitas vezes, principalmente nos crimes sexuais, elas chegam extremamente vulneráveis, tanto física como emocionalmente. Então, é louvável dessa mulher que ela se encoraje cada vez mais, e a gente tem percebido isso, para que ela se dirija à delegacia para fazer o registro da ocorrência. Eu sei que não é fácil, não é uma decisão fácil, confortável, mas ela é necessária. E talvez o fato delas estarem procurando cada vez mais não significa que o número de ocorrências tenha necessariamente aumentado. Talvez, não sei, não posso afirmar, mas eles sempre foram elevados, só que agora estão chegando ao conhecimento das autoridades com mais frequência. A gente também precisa observar esse fato e colocar também ele como uma análise, para saber se de fato isso procede ou se realmente os casos estão tão alarmantes, entendeu? Mas eu acredito que existe existe um pouco de cada coisa. Os casos muito altos, os números, e também a conscientização cada vez maior das mulheres em buscar ajuda. O que eu vejo também é a ajuda tem aumentado. A rede de apoio tem aumentado para essas mulheres. Por exemplo, aqui na nossa mesa de conversa já passaram muitas pessoas falando sobre esse assunto e que essa rede de apoio ela tem aumentado, sim, tem surtido mais efeito, apesar de estar esse número aí alarmante. E no caso das crianças, muitas vezes elas sofrem... como é que eu posso te dizer? Me fugiu a palavra da memória agora. Elas são colocadas em uma situação para não falar, são ameaçadas. Sim, elas sofrem em silêncio. E aí, para chegar alguém a saber daquilo ali, muitas vezes a pessoa que fez aquela maldade com ela fala, se você contar para alguém, eu vou matar você, eu vou matar alguém da sua família. A gente ouve muito isso, e isso é tão triste. Enquanto adulto, a pessoa já não tem essa estrutura psicológica para aguentar tudo isso. Agora, a gente fica pensando, imaginando isso na mente de uma criança. Exatamente. Nossa, dói lá na alma. Dói mesmo. Doutora, existe aí alguma estratégia específica para atuar na prevenção e cuidados desses crimes? E quais as ações estão sendo adotadas, né, para aumentar aí a segurança nas áreas mais afetadas? Sim, isso aí é uma política, né, pública que deve ser implementada a nível estatal,
né? Junto vai ser... As forças estão cada vez mais unidas para coibir e reprimir esses crimes. Então, provavelmente, será feito um mapeamento para a gente também compreender os locais de maior incidência. E isso a nível estatal, né? Nível de força do Estado. E, enquanto isso, a gente vai fazendo também esse papel que eu vim aqui falar com você, que é a gente conversar, a gente orientar, repassar as informações necessárias, quem procurar, quais os veículos de acesso para você registrar a ocorrência e explicar para as mulheres que elas têm uma delegacia especializada para esse tipo de ocorrência, que assim, eu gosto sempre de enfatizar que a DEAN, a gente lida especificamente com crimes relacionados à violência doméstica, mas também atuamos nos crimes sexuais, né? Então, assim, muitas pessoas não têm esse conhecimento. Acham que a DEAN é só para tratar de violência doméstica, mas nós também, a nossa atribuição é também investigar os crimes que envolvem a violência sexual. Dentre elas, o mais complicado de todos, o pior de todos, que é o estupro, né? Mas, dentre outros diversos crimes sexuais que existem, como o assédio sexual, a importunação sexual, que também são assuntos que devem ser debatidos sempre, porque é a vivência, são crimes, eu costumo dizer que são crimes de oportunidade, né? Todos os crimes são de oportunidade, mas os crimes sexuais, eles demandam uma oportunidade muito maior, porque o agressor, ele estuda aquela vítima, ele espera o momento certo para agir. Ele não age no ímpeto, ele observa. E a partir do momento que ele percebe que a vítima está distraída, que existe uma oportunidade para ele agir, ele vai e age, né? Então, assim, ele demanda um estudo dele daquela própria vítima. E é por isso que daí a gente entra na fase da prevenção, né? De como você não se colocar nessa posição de vítima. Exatamente. E quais são os protocolos, né, seguidos pela DEAN para garantir aí que as vítimas recebam o suporte necessário imediatamente após a denúncia? Bom, existem 2 tipos de vítima, né? Eu costumo dizer. Existem muitos mais, mas assim, que eu separo bem. É aquela vítima do crime imediato e aquela vítima que sofreu a violência, mas ela precisa de um tempo para ela decidir se ela vai procurar ou não. Então, esses 2 perfis demandam atendimentos diferenciados, né? Então, assim, a vítima que procura a delegacia logo no momento em que ela sofreu a violência, ela já chega muito fragilizada, machucada, ela chega com outras peculiaridades que demandam atendimento e uma ação imediata. Essa vem no calor da emoção. Exatamente. Então, ela vai passar pela triagem na Casa da Mulher Brasileira. De lá, ela vai seguir para o atendimento psicossocial, que é quando ela vai externar para psicóloga ou para assistente social o que aconteceu, a forma como ela está se sentindo. E muitas vezes, quando elas chegam lá, elas já vão se acalmando, já vão ficando mais estáveis emocionalmente falando. E daí, elas decidem, elas vão ser encaminhadas, mas aí é uma decisão delas. A gente deixa elas muito à vontade e respeitamos muito a autonomia dessa mulher para que ela registre a ocorrência naquele momento. A gente sabe que os crimes sexuais, eles têm uma peculiaridade ainda maior, porque você envolve a intimidade, o corpo da mulher. E você aborda, o nosso trabalho, infelizmente, é perguntar. A gente precisa de informação. E muitas dessas informações são informações muito íntimas. E aí entra todo o cuidado da delegada ou da agente que está atendendo essa mulher, a escrivã, para saber como perguntar, como atender, para deixar, assim, nada do que a gente faça vai fazer essa experiência ser menos traumática. Mas o que a gente pode fazer é deixá-la minimamente confortável para que ela passe pelo procedimento de uma forma que seja menos invasiva e menos traumática, por que não? Né? A gente sabe que a violência nada vai apagar, mas a experiência dela na Casa da Mulher Brasileira e especificamente dentro da DEAN tem que ser a menos traumática possível. Ela precisa de um acolhimento, né? Ela já vai ter o acolhimento do psicossocial, mas quando chega na delegacia que ela
vê aquele ambiente que a gente sabe que delegacia, eu brinco que é igual pronto-socorro, ninguém vai porque quer. Ninguém gosta de As ir. pessoas vão porque precisam, Exato. né? Então, assim, se a gente puder minimamente trazer um conforto para essa mulher, a gente vai fazer, né? Então, assim, é aquela escuta especializada, aquela escuta ativa, onde você presta absolutamente toda a atenção no que aquela mulher está falando e acolhe, né? Eu costumo dizer que eu não tenho a menor vergonha de dizer que eu choro junto com elas, porque você ouvindo, você vê uma mulher naquele estado que ela chega, toca muito a gente, né? Com certeza. Então, assim, eu não tenho a menor vergonha de falar isso, porque eu acho que isso faz parte do meu trabalho. Se a empatia, para mim, é a minha maior ferramenta. Se um dia eu perder, eu não tenho mais que estar lá. Aquele ditado que sempre diz aí nas redes sociais, quando eu não me importar com o outro, eu tenho que começar a me preocupar. Porque quando você não se sensibiliza mais com o problema do outro, então tá sério o problema. Sim. Né? A frieza chegou no teu coração. Sim. E aí é um caso muito sério. E algumas vezes elas chegam assim, muito, assim, como é que eu posso dizer, apáticas. Elas estão assim, sabe, no estado de choque realmente. Eu acredito. Então, assim, numa conversa, num gesto que você vai... São técnicas que você vai aprimorando. É o dia a dia que te ensina como você ter acesso. E quando você vê, a conversa vai fluindo e elas vão falando, sabe? Aí a gente vai perguntando de uma forma que tente não ser invasiva, não ser muito fria. As declarações dela viram quase que uma conversa entre amigas, sabe? Desabafo. Um desabafo. Então, assim, no final... a gente sente, assim, que a gente fez um bom trabalho, né? Claro que existem casos em que a gente não tem como... Porque ela mesmo não nos dá essa abertura e nós respeitamos, né? Mas, assim, em outros casos, ela pede um abraço, a gente abraça. E, assim, a gente fala que vai ficar tudo bem, que, sabe? Dá todo o apoio. E as investigações vão seguir como sempre tem que seguir, né? E isso eu te falei só para fazer o paralelo da vítima que chega quando está... quando acabou de acontecer o crime. E tem aquela outra vítima que também já chega depois de alguns dias, meses, até mesmo anos. E aí ela já não vem mais tão fragilizada quanto essa vítima que acabou de acontecer, de sofrer a violência. E aí você já tem uma outra abordagem, né? E eu acho que elas falando com delegadas, isso eu acho muito interessante também, elas se sentem mais à vontade. A Lei Maria da Penha, ela fala em preferencialmente ser mulher, né? Os agentes públicos que vão trabalhar nas delegacias especializadas. Com certeza. Mas, assim, claro que a gente sabe que no mundo ideal seria muito legal que todas as profissionais fossem mulheres. Mas existem homens também que fazem um trabalho excelente, que são super atenciosos, são pessoas assim que realmente estão preparadas para trabalhar na delegacia. E lá na DEAN a gente conta com uma equipe muito bem treinada e que a gente busca, né? O treinamento ele é diário, né? A gente está se aprimorando todo dia, cada caso é visto como um caso realmente. A gente não coloca todo mundo igual, né? A gente trata cada uma dessas mulheres com a individualidade delas mesmo. Eu concordo, porque assim, eu como mulher, eu adoraria, queira Deus nunca passar por isso, adoraria ser recebida por outra mulher, porque eu acho assim, tem muitos profissionais maravilhosos, mas uma mulher, ela entende melhor a outra mulher. Sim. E a mulher, com certeza, ela vai se sentir mais à vontade em se abrir, em falar com outra mulher. Nós perguntamos também, tá? Se ela se importa em falar com o agente homem, escrivão homem. Se ela disser, não, eu quero falar com uma mulher. Então, prontamente, ela irá ser atendida pela delegada ou por qualquer uma das servidoras que tiverem no momento na delegacia. Toda essa preocupação vocês Sim, têm, né? temos. De deixar ali a pessoa bem à vontade. Sim. Porque ela já vem fragilizada. Exatamente. E ela chega, recebe aquele abraço de acolhimento. Isso faz toda uma diferença, né? Faz, sim. É um abraço, é como vocês dissessem, você não está sozinha. Isso. Você tem nosso apoio, somos profissionais, estamos aqui para te ouvir, para te ajudar. E isso é muito bom. E em se falando desses casos, doutora, qual foi um dos que mais te impactou? Sem citar nomes, claro. Claro. Olha, são Mas tantos. que você, como profissional, eu sei que como mulher, como ser humano e profissional, você deve se emocionar muitas vezes com cada peculiaridade de cada caso, mas
Um em si especial que te impactou, que você não aguentou, as lágrimas desceram, porque foi uma situação dura e difícil? Sim, teve um caso que eu não chorei na frente dela, mas depois que ela saiu, eu chorei muito, cheguei em casa e precisei de um tempo para se recompor, né? Vou até me emocionar. Só de lembrar, mas se não se sentir confortável. Não, imagina. Foi o caso de uma mãezinha que estava vivendo uma violência doméstica com o parceiro já há um tempo. E ela começou a perceber que ela tinha uma bebê de 6 meses com esse rapaz. E ela estava desconfiando que ele estava abusando sexualmente do bebê. Meu Deus, que situação. Então, eu fiz de tudo, eu tentei, ela... Estava tudo certo, ela iria ficar abrigada na casa, ela ia pedir a medida protetiva. Mas, no final de tudo, ela desistiu, não quis mais nada e ela foi embora. E aí, eu fiquei me sentindo muito mal de saber que ela estava voltando com a criança para casa com ele, né? E eu não podia fazer nada, porque ele não estava em flagrante. Eu não tinha elementos para solicitar a prisão preventiva dele naquele momento. Eu ainda estava registrando a ocorrência. E eu tive que respeitar a autonomia dela. E respeitei, mas confesso que esse caso realmente me tirou o sono nos bons dias. Com certeza. Que situação triste. Sim. Que Deus tenha piedade dessa situação, né? Verdade. E as delegacias dos interiores estão aí assistidas caso haja aí alguma ocorrência? Sim, sim. Agora, o nosso último concurso, né, do qual eu faço parte, ingressaram vários colegas que compõem as delegacias dos interiores e todos eles muito interessados, jovens delegados que estão aí para contribuir cada vez mais com o trabalho da Polícia Civil, engajados, com uma vontade enorme de aprender, de fazer e de realmente fazer a diferença para a sociedade roraimense. Então, assim, temos novos delegados em quase todos os municípios, né? E alguns municípios até mais de um delegado novato. Então, assim, a gente vê o trabalho realmente, que a vontade deles é muito grande e ela está sendo materializada das ações que eles estão implementando. E, assim, recebo muitas ligações dos colegas dos interiores perguntando: Clarissa, caso assim, 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 o que tu acha? E eu falo, né, dou a minha opinião e eles, claro, ponderam e verificam se é o que eles também entendem, que eles têm a autonomia deles também para decidir, né? Mas eu acho muito legal essa troca que eles se dispõem a ter com a gente, né? Aqui que trabalhamos na especializada da capital. Uma troca de experiências, com né? certeza. Isso é muito bom, uma soma. Sim, eles são um orgulho para mim. Eu tenho muito carinho por todos eles. Agrega muito essa troca, né, de experiência. Isso é muito bom. Delegada, você acha que a quantidade de crimes tem aumentado ou passa pela quantidade de denúncias? Olha, é aquilo que a gente falou, né? Eu acho que a quantidade de crimes, ela sempre foi alta, né? Eu não sou do estado, mas eu sou do estado vizinho, aqui do Amazonas, né? Mas já conversei com várias pessoas que são daqui, a gente sabe das mudanças que Roraima, principalmente Boa Vista, tem sofrido, tem passado. E é aquilo que eu falei, Boa Vista é uma capital de um estado. A gente sempre brincava, né? Sempre falavam para mim que era uma capital com um tom de interior, né? De um interior bem desenvolvido, claro. Então, muito agradável de se viver e ainda é. Eu sou apaixonada. Já faço esse parênteses, né? Amo essa cidade como se ela fosse realmente minha. Mas a gente sabe que o contexto social mudou de 5 anos para cá, mais ou menos, né? E eu acho que agora a gente está sentindo os efeitos disso. Como eu falei no início, o crescimento desordenado, ele traz a violência, o incremento da violência. A violência existe desde que o mundo é mundo, em qualquer lugar. Mas o fato de você ter essa alteração social em tão pouco tempo e tão alta, tão latente, faz com que nenhum lugar do mundo, nem São Paulo, nem Rio de Janeiro, que são as maiores cidades do Brasil, se elas passassem pelas mudanças que nós passamos durante esse tempo, elas também não teriam esse preparo, porque nenhum lugar do mundo está preparado para isso. Exato. Né? Então, assim, hoje eu acho que nós estamos vivendo o reflexo desse crescimento desordenado. Ainda estamos num estágio inicial,
né? Mas nós já estamos sentindo os efeitos e a gente percebe isso nos registros das ocorrências, porque eles são o nosso termômetro. Mas também tem a vertente de que, principalmente nos crimes relacionados aos vulneráveis, e aqui eu falo mulheres, idosos, não só na ADEAN, tem as outras especializadas também que cuidam das crianças, adolescentes. Então a gente vê que a informação vem chegando também. Hoje o nosso mundo é inteiramente conectado, as pessoas têm acesso à informação em tempo real. Então, assim, claro que nós estamos falando em Boa Vista, no interior a realidade é diferente, a gente sabe, mas assim, em termos de Boa Vista, as informações chegam muito rápido, o acesso é muito rápido. Então as pessoas têm a mínima noção do que fazer e de quem procurar. E isso também reflete no aumento dos registros das ocorrências, com certeza. E a DEAN, ela oferece apoio psicossocial às vítimas? E como é que é esse processo de acolhimento e qual é a importância dessa assistência no processo de recuperação das vítimas? Assim, quem oferece a assistência psicossocial é a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é um complexo onde existem vários órgãos que integram a rede de apoio no atendimento à mulher vítima de violência doméstica e de crimes sexuais. A DEAN é uma ramificação desse complexo, né? Mas existe o serviço autônomo da casa, que é o psicossocial, que essas mulheres podem ter, qualquer mulher pode ter acesso, né? Então, a DEAN, ela faz parte da rede, juntamente com o atendimento psicossocial, com a Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça. Então, somos todos interligados em prol dessa mulher, de auxiliar essa mulher que vem nos procurar. Então, lá ela pode passar por qualquer um desses serviços, no tempo dela, de acordo com a vontade dela. E se na DEAN ela estiver lá e ela verbalizar que ela precisa de um apoio psicológico naquele momento, prontamente o psicossocial da Casa da Mulher Brasileira será acionado e ela terá o atendimento. Tem uma equipe toda ali estruturada para receber, juntamente psicólogos. Existe. Inclusive, a doutora Terezinha chegou a nos falar que fica toda essa equipe e tem o cuidado de ela falar só uma vez para que ela não fique repetindo várias vezes, né? Exatamente. Até esse atendimento, esse cuidado que todos têm lá com a pessoa que chega lá. Exatamente. Eu achei muito interessante. E ela sempre fala, você não está sozinha, né? Você tem uma rede de apoio aqui conosco. Isso é muito bonito. Se você me permite, eu queria só explicar, muito resumidamente, com o ingresso dos novos policiais, nesse último concurso que teve, foi criado o Plantão Central Especializado dentro da DEAN. É uma unidade autônoma, mas que nós estamos sempre em contato. É novo, né, doutora? É novo. E no plantão especializado ele funciona 24 horas por dia, sábados, domingos, feriados, ele não para, né? Tipo assim, como que eu posso dizer? Existe a central de flagrante, que fica localizada no 5º Distrito Policial, e ela vai atender todos os flagrantes, menos os de violência doméstica e sexual contra a mulher, que agora é atendido na Casa da Mulher Brasileira. Então, lá a gente pode dizer que existem 2 delegacias em uma. Existe o plantão central, que atua muito próximo a toda a rede de apoio do psicossocial que a gente está falando, porque eles têm uma escala juntamente com a escala do plantão, para eles atuarem em conjunto. E existe a DEAN, que é a delegacia que vai investigar os crimes que foram registrados no plantão. O plantão ele faz aquele atendimento primário, os flagrantes, o registro das ocorrências, e de lá eles mandam esses registros para a DEAN, que é onde eu trabalho, a Delegacia de Expediente, e é de lá que vão sair as investigações, que vão ser adotados todos os procedimentos investigativos após o registro. Então, assim, como é uma coisa, uma dinâmica nova, eu gostaria de explicar minimamente como que funciona, para que as pessoas possam entender. Claro. E as mulheres, quando infelizmente, né, que a gente sabe que são muitas, se virem vivendo violências, estiverem precisando de socorro, precisando de ajuda, elas podem se dirigir a qualquer distrito, mas a gente sempre orienta que vá na Casa da Mulher Brasileira,
Porque é lá que está a delegacia especializada e é de lá que elas vão ter o acolhimento. Não que as outras delegacias não vão acolher, muito pelo contrário, elas fazem um trabalho incrível também. Mas é a nossa especializada, é o nosso métier, aquilo ali, né? Atender aquelas mulheres é a nossa especialização. Então lá elas vão ter um atendimento muito mais, como é que eu posso dizer, detalhado, um atendimento realmente especializado, né? Que fica lá, a Casa da Mulher Brasileira fica no bairro São Vicente, na rua Araraquara, sem número. E aí, ela indo lá, ela vai ter acesso a todos esses serviços que eu falei para você, se for da vontade dela. É um atendimento realmente voltado para a mulher, sim, né, doutora? Voltado para a mulher. E a gente sabe que esses plantões são de suma importância, porque quando vem o final de semana, feriado, é onde, creio eu, né, que sim, aconteça mais coisas pelo fato de as pessoas terem ingerido bebida alcoólica. Com certeza, é um fato que aumenta muito. Os ânimos ficam elevados e é onde tem as brigas, as desavenças, é aí que tudo ocorre, né, na maioria dos casos. Infelizmente. Exatamente. Então, assim, foi uma grande vitória da Polícia Civil a implementação desse plantão. E eu tenho muito orgulho das minhas colegas que integram o plantão. Com certeza. Nós trabalhamos em parceria, né? Então, assim, quando elas recebem uns casos mais graves, elas já nos avisam logo, olha, chegou esse aqui, BO número tal, dá uma olhada. E a gente prontamente já... Porque, assim, a gente tem situações que realmente nos demandam uma ação muito urgente, né? Aquela mulher está em risco de um possível feminicídio. Então, nós precisamos agir realmente com muita urgência. A gente sabe também que tem aqueles casos bem críticos, né? Que a mulher chega a apanhar, chega ferida. Uhum. E lá na Casa da Mulher Brasileira existem esses serviços de apoio aí como atendimento médico, jurídico, para esses casos mais críticos. Sim, né? Temos quando ela chega, muitas vezes elas chegam de pijama, chegam com as roupas rasgadas, feridas, muito machucadas. Então, assim, elas vão precisar ir para o IML, né? Para fazer o exame de corpo de delito, ou então o exame que comprove que houve a conjunção carnal nos casos de crime sexual. Então, assim, a gente não pode também apagar esses vestígios, eles são importantes, né? Por isso que o atendimento ele precisa ser ágil, mas ao mesmo tempo ele precisa, é sempre um desafio, porque você precisa ser rápida e ao mesmo tempo você tem que ser maleável com ela, respeitar o tempo dela, né? Então, nesses casos, a gente oferece, pelo menos, existe a possibilidade delas trocarem de roupa, existe um setor lá na DEAN, no plantão, que elas podem trocar a roupa, as pessoas doam roupas para essas mulheres. Quem se sentir à vontade, quiser fazer uma doação, será muito bem-vindo. Sim. Eu tenho muita coisa para doar. Então, olha que poxa, bom. Pois eu vou deixar lá. Deixe, será muito bem aproveitado, pode ter certeza, elas precisam muito. Então, assim, infelizmente a gente não tem como dizer, tome um banho, porque não podemos, né, fazer isso. Mas pelo menos trocar de roupa, calçar uma sandália, um sapato, que muitas vezes chegam descalças, entendeu? Chegam com os filhos, também bebês de colo, não tem nem a mamadeira da criança para. Então, assim, a gente faz todo esse. As meninas do plantão, né, tem todo esse cuidado de integrar essa mulher, de receber e acolher essa mulher, como eu falei, para dar o mínimo de conforto para que ela consiga registrar a ocorrência, né? Porque você imagina uma mulher que está machucada. Claro que a gente não vai atender se ela estiver machucada. A prioridade é a integridade física dela. Ela vai passar pelo atendimento no pronto-socorro. Mas, assim, quando ela vem do pronto-socorro, ela ainda está machucada, está com Quando essa mulher chega lá, vocês mesmos se encarregam de levar para o hospital quando ela está ferida? Geralmente, quando chega em flagrante, ela vem com a polícia militar ou com a guarda municipal. Então, eles já sabem o protocolo como é. Eles primeiro levam no hospital. Se tiver aparente a lesão, se ela estiver sangrando, eles não levam para a delegacia. Eles levam diretamente para o hospital. Né? Então, nós só recebemos tanto vítimas como os investigados, os agressores, com a integridade física perfeita. Né? No sentido, assim, de que já tenham passado pelo atendimento médico. Né? No caso da DEAN, da Casa da Mulher Brasileira, existe um atendimento, mas é uma anamnese para saber se ela precisa de um atendimento especializado no sentido de urgência e emergência, né? Ele vai olhar para ela e ele vai dizer, não, vamos encaminhar, e aí a casa vai realizar todos os trâmites para que isso ocorra.
Mas atendimento médico em si, nós não prestamos, porque ela tem a rede de saúde, ela também integra a rede de proteção da mulher, né? Então, assim como eu falei, ela só chega, nós só atendemos se ela estiver visivelmente machucada depois que ela passar pelo atendimento médico. A integridade física dela é sempre a nossa prioridade. Com certeza, né? O atendimento logo de emergência, Sim. Porque tem casos que... Então, para quem está nos ouvindo, né? Se tiver roupas femininas, principalmente, de criança também, de bebê, crianças também, né? De todas as idades. De todas as porque idades. chega gente de todo jeito, né? Com filho no colo. Às vezes umas chegam com 5, 6 filhos. Nossa, gente. E aí todos ficam abrigados. Assim, se elas solicitarem um abrigo, ficam no abrigo da casa. Só que assim... Naquele momento, todos eles estão com a roupa do corpo, né? Então, Exatamente. A gente precisa providenciar, como eu falei, o mínimo de conforto, até que ela possa fazer a retirada de pertences dela no dia seguinte, ou quando ela se sentir melhor para isso, né? Também tem o apoio da delegacia para isso. Ela não vai sozinha na casa, né? Ela vai acompanhada de policiais da especializada, do plantão ou da delegacia, para fazer esse atendimento. Geralmente são os do plantão, que são os do acolhimento da ocorrência, né? Mas, assim, em casos excepcionais, a DEAN, a Delegacia do Expediente, faz também, dependendo da urgência. Mas a gente tem todo esse cuidado também de que a vítima, de resguardar a integridade física da vítima e psicológica, né? Com certeza. Então, quem está nos ouvindo, se tiver doações de roupa, né, feminina, tiver doação de roupas infantis também, porque chegam, gente, pessoal que vai lá, mulheres que chegam em situações assim de vulnerabilidade mesmo, uma situação de emergência. Ela chega lá do jeito que saiu de casa, do jeito que saiu daquela confusão em que ela foi envolvida e pega os filhos do jeito que estava, muitas vezes com um baby doll. Sim. Muitas vezes com a roupa rasgada, suja de sangue, batida, descalças. Então, se você puder doar, tiver uma roupa aí que você não usa mais, uma roupa que dê para usar de novo, né? Sim. E você faça essa doação. É só chegar lá, doutora, dizer, eu quero fazer uma doação. Sim, é só você vai se apresentar na recepção ou da DEAN, ou da Casa da Mulher Brasileira, mas a gente prefere que seja na recepção da casa, por causa desse cuidado que a gente tem também. Na DEAN só circula os policiais, a vítima ela não tem contato com o agressor, mas a gente não sabe, a gente precisa ter um controle. Sim, né? claro. Então a gente não sabe quem é quem ali. Então, assim, a gente prefere que ela vá à recepção da casa, se identifique, e de lá alguém da casa vai dirigir a pessoa até a recepção da DEAN e lá ela vai poder fazer a doação. Eu já vi como funciona, já fui lá fazer entrevistas e é muito organizado. Sim. Mesmo. Já vi, inclusive, receberem pessoas que chegam lá, o cuidado é muito grande, a atenção Sim. é imensa, realmente. Ah, que bom ouvir isso. Cada um de lá, nossa, é muito organizado mesmo. E, infelizmente, quem precisar, né, vai ter que ir lá, mas saiba que não está só. E tem uma equipe lá especializada mesmo para lidar com você, mulher que está passando por esse tipo de situação. E quais são as medidas, doutora, que estão sendo tomadas aí, né, para conscientizar a população sobre a importância da prevenção da violência sexual, principalmente entre mulheres e meninas? Bom, começando pelas meninas, crianças, né? Porque não são só as meninas que sofrem. A gente precisa falar disso também. Meninos Sim, também são vítimas. Crianças, meninos, homens, né? Masculinos, são vítimas também do crime de estupro de vulnerável. Então, assim, o que a gente tem sempre a dizer, mãe, avó, irmã mais velha, fiquem de olho nas suas crianças. Se a criança tem acesso ao celular, tem acesso ao tablet, verifiquem o conteúdo que essas crianças estão consumindo, porque muitas vezes os criminosos eles se utilizam da internet para atrair essas crianças, né? Isso eu já falo num caso de uma rede de pedofilia que a gente sabe que existe. E dentro de casa é prestar sempre muita atenção no comportamento dessa criança. Estudos comprovam que crianças que sofrem abuso dentro de casa, elas mudam o comportamento, entendeu? Então, assim, você observar, você conhecer o seu filho, isso é fundamental. E, assim, conversar sobre o seu filho, sobre os limites que as pessoas têm que ter quando for tocar o seu corpo,
onde tocar, onde não pode de jeito nenhum tocar. Exatamente. E se tocar, informar os seus filhos que eles precisam falar para ela, para a mãe, para o pai, até para a professora. A escola é uma ferramenta muito importante para ajudar a coibir o abuso sexual de crianças e adolescentes. É um veículo de extrema importância que precisa ser mais utilizado, né, e mais divulgado. Então, assim, quanto às crianças e adolescentes, é isso. É você observar a mudança de comportamento dos seus filhos e conversar, orientar. Acho que o papel de pai e de mãe é esse. É orientar e educar. É dizer para o seu filho o que ele pode aceitar, o que ele não pode aceitar. E sempre que ele se sentir invadido, se sentir desconfortável, ele ter a confiança de que ele pode falar isso para sua mãe. E isso só é feito através do diálogo, dentro de casa, né? Em relação às mulheres, às jovens adultas, né, que têm sido as vítimas preponderantes dos crimes de estupro em Boa Vista, o que eu falo eu fico até sem jeito de dar essas orientações, porque você acaba tolhindo a vítima, a potencial vítima, né? Quem deveria sofrer restrições de comportamento são os abusadores. Mas eu acho que na prevenção é isso, é você ter a consciência de que, infelizmente, você não está segura em nenhum local do mundo. Então, você precisa estar atenta, extremamente atenta ao seu redor. Quando você precisa evitar andar distraída, mexendo no celular, com fone de ouvido, quando você estiver andando na rua. Quando você estiver andando na rua, você precisa estar 100% focada no seu ambiente. Se você vê uma pessoa que você acha que está numa atitude suspeita, você já entra numa loja, pede uma ajuda, e assim você vai. A sociedade ela vai se comunicando também, né? Então, evitar andar sozinho em lugares ermos, né? Isso aí é principalmente à noite. Então, se você puder andar sempre na companhia de uma outra pessoa, seja homem ou seja mulher. Lugares que não tem movimento, exatamente, né? Que muita evitar, gente... principalmente à noite. Quando você estiver dentro de casa, trancar a porta. Eu sei que às vezes é difícil você ficar trancada dentro de casa, literalmente. Mas pelo menos a porta manter trancada. Se você tiver condições de investir em uma proteção maior dentro da sua casa, como câmeras de segurança, alarmes, colocar cerca elétricas, concertina, essas coisas, claro, se a pessoa tiver condições para isso, também é importante, porque já inibe, né? Então, assim, já coloca uma dificuldade maior, né? Evitar ficar sentada na calçada, conversando. Hoje em dia, assim, eu sei que isso é um costume muito agradável, mas hoje em dia não dá mais pra gente... Infelizmente, não dá mais pra ficar tão à vontade assim, né? Dentro da sua casa é uma coisa, mas assim, a partir do momento que você sai de casa, mesmo que seja pra ficar na calçada, você já tá correndo um risco. Então, assim, são prevenções que a gente fala no sentido, assim, da pessoa, da mulher especificamente, não se colocar como uma potencial vítima, porque, como eu falei lá no início, esses agressores, eles são de oportunidade. Então, a partir do momento que ele percebe que ela está vulnerável, distraída, é a hora que ele vai agir. Então, se ela tiver com uma postura de que ela está prestando atenção ao redor dela, de que ela está visivelmente ligada em tudo que está acontecendo, ele já vai falar, opa, essa daí eu acho que melhor não. Vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil, né? Claro que a gente não está dizendo que não vai acontecer, mas o que a gente puder dificultar para que esses crimes aconteçam, exatamente, todo cuidado é pouco. Então, é mais ou menos essas orientações que a gente repassa para prevenir, né? E quando a vítima chega lá, aí ela vai passar por todo o atendimento no IML, a profilaxia no hospital, para evitar uma gravidez indesejada ou uma doença sexualmente transmissível. E aí a rede de saúde pode informar muito melhor do que eu, né, os procedimentos que eles adotam, mas assim, o que a gente sabe é isso, né, a profilaxia das doenças e contra uma gravidez indesejada. Infelizmente aí. Doutora, você tocou num ponto-chave em relação às crianças, né? Muitas vezes dessas crianças, elas não têm essa orientação. A gente para e pensa que vem ali de uma desordem, né? De um crescimento muito grande, onde se perde o controle total das coisas. E hoje você vê muitas, não vamos também
você vê muitas famílias que não estão passando aí a devida orientação para os seus filhos, para que tomem cuidado, para que evitem falar com estranho, para que evitem estar sozinhos, para que evitem estar nas ruas. Hoje o que eu vejo muito são crianças soltas na rua, parece que não tem pai nem mãe. E isso eles estão propícios a sofrer aí um estupro. A pessoa vê o estuprador, vê aquela criança ali sozinha na rua. Nossa, esse menino é largado mesmo. E se aproxima e cria uma oportunidade dessa situação. Então, isso é muito triste. E um ponto-chave que eu estava falando na questão de ter essa orientação, de ter esse trabalho nas escolas. Já que muitas famílias, não digo todas, mas não orientam, não tem aquela conversa diretamente aberta com seus filhos, mas que na escola tem o papel de sua suma importância, onde está agregando ali todas as crianças, pegando todas as crianças e passando essa informação, como você acabou de citar, a questão do até aonde pode ir, né? Falar que não pode tocar no corpo, não pode ser assim, 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 ter todo esse tipo de orientação para que a criança, ela ali já ligue o alerta dela. Ela já, de certo modo, quando ela não tiver aquela proteção do pai, da mãe ou de um adulto responsável, que ela já fique ligada no que tipo de perigo ela pode estar correndo sozinha ali na rua. Sim. Porque a gente sabe também que na população pobre, principalmente o pessoal de baixa renda, que não tem condições, vai trabalhar, deixa o filho sozinho, deixa o filho ir e vir para a escola sozinho, porque não tem quem vá buscar, não tem quem vá deixar. Então, essas crianças são obrigadas a ter essa responsabilidade por si mesmo já muito cedo. É Sim. o que a gente costuma ver enquanto mãe, enquanto pai, que vai deixar o filho na escola e vai pegar, eu vou deixar, vou buscar e grudado na mão até entrar em casa. Mas a gente sabe que nem toda criança tem esse tipo de proteção, não tem esse olhar do pai e da mãe em cima ali o tempo todo, né? Como você falou, eu também não vou aqui apontar o dedo, porque cada um sabe a sua realidade. Exato. Os pais trabalham muito e às vezes não porque querem, mas precisam delegar a terceiros ou ao celular a educação dos filhos, né? Exatamente. E não é uma coisa assim, a gente vê que não é uma coisa assim, porque a negligência propriamente dita é a realidade que vivem, né? Então, assim, a gente também tem que ter esse olhar. Sim. Mas eu concordo com você. As crianças hoje, elas estão muito, não digo todas, mas assim, a gente percebe que muitas delas estão com uma educação completamente aquém do que se espera. E assim, por N motivos, né? Mas eu acho que que dentro de casa, é o que eu falo para as mães e pais que estão nos ouvindo. Conversem com seus filhos. Sejam amigos dos seus filhos. Isso não vai tirar a sua autoridade como pai ou como mãe. Muito pelo contrário, vai facilitar o canal de acesso, o elo entre vocês vai ficar muito mais íntimo, porque ele vai estabelecer com você uma relação de confiança para além do grau de parentesco entre vocês. Vai ser uma confiança de pessoa para a outra pessoa. E com certeza se tornará um adulto que será muito mais comunicativo e que perpetuará essa criação para os seus filhos também. Né? Porque a educação nada mais é que isso. Você passa para o seu filho aquilo que você recebeu. Muitas vezes as pessoas têm essa virada de chave durante a vida, né? Não receberam uma educação boa e não querem reproduzir com os seus filhos e se esforçam para que isso não aconteça. Mas não é sempre assim que acontece. Exato. Né? Às vezes as pessoas reproduzem padrões de comportamento que tinham na infância e não percebem. Né? Reproduzem com seus filhos, eu digo. Então, assim, a chave disso é o acesso à informação. Né? Quando você tem acesso a uma informação, você se percebe. Você pensa assim, poxa, eu acho que eu estou deixando muito meu filho no celular. Está muito no tablet, ele tá ficando muito tempo na rua sozinho. Está demorando para voltar para casa, depois que brincar. Porque criança tem que brincar, né? A gente sabe disso. Tem que estudar e tem que brincar. São as duas coisas que a criança tem que fazer. Exato. Né? Então, assim, você deixar muito a criança, né? A criança precisa de limite, precisa de disciplina também. Mas essa disciplina, ela tem que ser amorosa, ela tem que ser assertiva, né? Você não pode impor também um padrão de comportamento tão rígido para uma criança que isso vai surgir um efeito completamente diferente. Né? Mas o que eu vejo muito, eu não atuo na especializada que atende crianças e adolescentes. O delegado que está lá pode falar melhor do que eu, mas a gente vê
porque essas mulheres que sofrem violência doméstica, elas sofrem na frente dos filhos. Os filhos presenciam isso. E é muito triste, porque você cresce traumatizado. Mas assim, se for menina, ela cresce, ela sabe que aquilo é errado, mas a sua filha vai reproduzir e vai aceitar esse tipo de comportamento porque viu você aceitar. E se for menino, ele vai ter visto o pai bater na mãe e ele vai ter a tendência a normalizar isso e ele reproduzir com a futura esposa dele. Exatamente. Então tá tudo errado. Só que se a gente não começar a ter consciência disso, se as famílias não sentarem, se os pais, que são as pessoas que têm a responsabilidade pela criação dos filhos, não se atentarem para isso, a sociedade tende a ficar cada vez mais caótica, né? Porque você perde o controle. Você cria adultos que vão se tornar... Você cria crianças que vão se tornar adultos disfuncionais. Tanto na parte emocional, que não vão poder... não vão ter como gerenciar suas emoções, e na parte dos relacionamentos também, porque eles vão reproduzir comportamentos que você incutiu na mente deles quando eles eram crianças. Exato. Então, cada vez mais a gente fala a gente foca muito nas vítimas, mas a gente precisa focar também nos agressores, né? Aonde que você está... você bate, quando você agride a sua esposa, você agride também o seu filho. E eles têm uma expressão para isso, que são as vítimas invisíveis, né? Porque quando a mulher apanha, o filho vê aquilo, claro que ele não acha... Dói nele ver aquilo também. Só que ele vai vendo aquilo com tanta frequência que ele passa a normalizar. Exato. E a reproduzir. Então, é por isso que a gente precisa falar, sempre falar. Você falou da questão da escola. A gente, eu e minha colega Camila, a doutora Camila, que também é da delegacia lá, da especializada da DEAN, a gente se prontifica aí nas escolas. Claro que a gente tem a nossa agenda de funções lá na delegacia é muito grande, assim, a gente tem muitos afazeres, mas a gente encontra sempre um tempo para ir nas escolas, porque a gente acredita que você falando, você levando informação para as crianças, você tem condição de, se pelo menos uma delas conseguir absorver aquilo ali, já vai ser um grande ganho para a sociedade. E as experiências que a gente já teve foram lindíssimas. A gente teve troca com crianças de 8, 9 anos de idade que a gente não imaginava como elas prestaram atenção, como elas são interessadas, como elas gostam de aprender e falam. É uma delícia conversar com as crianças, entendeu? E muitos adultos, eu acho que falta isso também. Ficam com aquela coisa assim, a criança não entende nada. A criança entende tudo. E se a gente focar em fortalecer essa base que a gente está criando nessas crianças, elas vão se tornar adultos muito melhores. Isso é quase que matemático, entendeu? Com certeza. Então, assim, a gente sempre se dispõe até a ir nessas escolas. Para a agenda de 2025, o ano está acabando e o ano letivo também está acabando, né? Mas, assim, para 2025 a gente tem vários projetos de levar mesmo essas informações, fazer palestras. Claro que são públicos diferentes, você não vai falar com uma criança de 8 anos da forma como você fala com um adolescente de 15 anos. Uhum. Então, a gente está trabalhando também essas abordagens, né? E, assim, a gente acredita muito, muito mesmo que você falar, conversar com os pais e as crianças, isso, assim, a gente pode ver num futuro, claro, a longo prazo, porque isso não vai ser do dia para a noite, uma verdadeira transformação social. Com certeza. Vai evitar futuros agressores. Com certeza. Vai precaver muita menina, vai precaver muita coisa. E a gente já tem ouvido falar desse trabalho de meninas, no caso de adolescente, meninas que se identificaram passando por algum tipo de agressão, né? Sim. E, nossa, eu não sabia que isso era um tipo de agressão. Eu não sabia. Não é só o bater. Tem vários outros tipos, né, da mulher sofrer. Tem. E aí elas começaram com essas conversas a identificar muitas coisas. Então a orientação, ela é tudo, ela é a base de tudo. É uma pena que, assim, a demanda é muito grande, mas mesmo com esse trabalho de formiguinha, vai surtir efeito, vai, com certeza. E a gente também quer muito focar nas jovens, nas adolescentes, porque muitas delas estão começando a ter os seus relacionamentos, estão desabrochando, a gente fala, né? E, assim, muitas vezes iniciando muito cedo o ciclo da violência e sem perceber. Sim.
Então, assim, até para as mulheres adultas, elas demoram anos, coisa de 10, 15 anos, para entender que viviam num ciclo de violência. Imagina para uma menina de 14, 15 anos inexperiente, começando a vida. Exatamente. Então, esse é um papel que a gente também busca com o apoio das escolas, as famílias que quiserem, se a gente quiser ir para... Eu brinco com a Camila, a gente vai para onde chamarem a gente. Onde convidarem, a gente está indo. Dificilmente a gente diz ou não, porque a gente fica assim, meu Deus, tem 1 milhão de coisas para fazer na delegacia. Mas a gente sabe da importância desse trabalho. Exatamente. De ir nas escolas, de ir nas comunidades e conversar. A gente não está indo para dar aula, a gente não está indo... São orientações. É uma conversa para orientar, para mostrar o ponto de vista. E muitas vezes, assim, aquela história, né? A mãe e o pai tentam, falam, o adolescente não quer nem saber. Mas tem que ir uma outra pessoa falar a mesma coisa, aí ele escuta. Com certeza. É uma conversa preventiva. Isso. Né? Informativa. Está passando ali muita informação boa. E sabe aquele que ouvir. Exatamente. E, doutora, que tipo de apoio a DEAN tem oferecido aí para a reintegração das vítimas, né, na sociedade? E seja aí no aspecto psicológico ou jurídico? Sim, então, a DEAN, juntamente com a Casa da Mulher Brasileira, eles têm um setor lá que eu não vou me recordar o nome precisamente, mas assim, a mulher que quiser aprender um ofício, existe lá. Por exemplo, ela quer aprender a como fazer a unha para trabalhar num salão de beleza, cortar o cabelo, esses profissionais da estética, né, no caso. Ou então um crochê, alguma coisa para ser a fonte de renda dela. Porque o que acontece? Muitas dessas mulheres dependem economicamente dos agressores. Então, assim, quando elas se veem livres, né, entre aspas, do ciclo da violência, elas se deparam com a realidade de que ou ele está preso e não vai poder arcar com as despesas dos filhos, né, da pensão alimentícia e tudo mais. E muitas vezes elas não eram a elas permitido trabalhar, porque isso é uma característica da relação abusiva, né? Ele te tira do mercado de trabalho e da convivência com as pessoas próximas a você. Sim. Então você acaba, os anos vão passando e você sai do mercado de trabalho. E quando você volta, você já se depara com uma outra realidade. Então, totalmente fora de prática. Exatamente. Então, a gente lá na Casa da Mulher Brasileira tem esse projeto que é para ajudar ela a encontrar um novo ofício e daí tirar uma nova fonte de renda. O projeto Chame, da Assembleia Legislativa, também é muito importante que seja falado. É uma ferramenta excelente também. A gente vê o trabalho lindo que eles fazem lá. Realmente vale a pena conhecer. É um trabalho, assim, digno de aplausos. E muito em parceria também, temos muita parceria com eles, também a casa tem muita parceria com eles. E lá eles também têm as terapias em grupo, as terapias individuais, para que essas mulheres conversem sobre esses traumas, para que elas se curem umas às outras, né? Eu acho isso muito bonito, porque você faz uma terapia em grupo ali e são várias pessoas muito feridas que se curam juntas, né? E assim uma vai... fazem novas amizades, são outros ciclos que começam, que se reiniciam na vida de cada uma delas, e é muito bonito você ver isso, né? Essa transformação. Tem um projeto lá no Chame que chama Flor de Lótus, que também é justamente isso, você empoderar essa mulher no sentido de que ela busque uma renda, de que ela se renasça realmente, né, para uma nova vida, para uma nova realidade, longe da violência, né? E aí, a DEAN, a gente, assim... é mais voltado com a casa, né? A Casa da Mulher Brasileira. A DEAN é mais no atendimento das ocorrências policiais, realmente, mas ela, dentro da Casa da Mulher Brasileira, ela tem todo o suporte para que ela possa, se não puder ser feito lá, ela com certeza será encaminhada para o local certo, onde ela poderá ter, aí já entra a secretaria, a CETRABS, né? Que tem toda a questão social, que ela pode ser inserida num desses projetos. E lá os trâmites, os caminhos vão ser dados a ela e ela vai escolher. Vai ser voluntariamente o que ela quiser e assim ela vai seguir a vida.
Com certeza. Essas mulheres, elas já vêm aí de vários tipos de violência, né? Elas vêm da violência emocional, a violência psicológica, a patrimonial, que são vários, né, doutora? Vários tipos de violência aí que a mulher passa. Então, essa mulher, ela tem um medo, por ela ter sido naquela vez dependente do seu cônjuge, e ela parou ali de enfrentar, de lutar pela vida, parou de trabalhar, porque ela só se dedicou ao marido, aos filhos, e ela esqueceu dela. E aí ela perdeu toda a prática no trabalho, perdeu todo a atualidade, né? Ela perde até a autoestima, ela não se vê. Muitas delas não gostam nem de se olhar no espelho. E a gente também, nesse projeto que eu falei das roupas, depois que elas passam pelo atendimento, se elas quiserem voltar lá e escolher outras roupas num outro momento, ou então, assim, mesmo que os crimes não deixem os vestígios, como você falou no caso de violência psicológica, a violência patrimonial, emocional, que são crimes que não têm machucados visíveis, né? Que machucadas elas estão, com toda certeza. Mas elas têm a possibilidade de ir lá escolher uma roupa do agrado dela, que ela se sinta bonita. Na casa também tem a possibilidade de elas passarem pelo curso de cabelo e maquiagem e se automaquiarem, de melhorarem a aparência delas, porque muitas não se veem mais. Como é incrível, incrível no sentido assim de que é inacreditável. Você vê o estado que algumas mulheres chegam, de que elas não têm coragem nem de se olhar no espelho. Elas falam pra gente, eu não lembro nem qual a última vez que eu me olhei no espelho. E aí a gente fica assim, meu Deus. E aí você fala, né, não, mas aí a gente tem que usar de uma psicologia que a gente aprende no dia a dia, sem formação nenhuma, é só mesmo na prática. É de dizer para ela, não, mas você é muito bonita, aí aponta uma qualidade, né? Muitas vezes, assim, não é uma qualidade física, mas, nossa, mas os seus filhos são muito bem cuidados, então você vai fazendo com que aquela mulher recupere o brilho que ela tinha e que esse abusador fez ela perder. Então, também trabalhamos, assim, muito a autoestima delas, sabe? Para que elas se vejam, se voltem a se ver como pessoas sujeitas de direitos, né? Na maioria das vezes, essas mulheres, elas ficam travadas, né? Porque elas não estão vendo possibilidades nenhuma ali na frente delas, a não ser tá ali vivendo aquela vida de submissão, né? Elas ficam com medo aí de se reintegrar no mercado de trabalho, né? Mas também uma mulher dessa, quando ela se supera, ela vira a chavinha da vida dela, diz, eu vou mudar, eu vou conseguir me sustentar meus filhos. Sim. Essa mulher, ela volta mais forte do que nunca. Volta sim, é incrível o renascimento realmente. A gente sabe que algumas mulheres, elas ficam tão adoecidas que elas repetem padrões. Por exemplo, elas se envolvem com o primeiro abusador, sai daquilo ali, aí parece que elas repetem o padrão com o segundo, com o terceiro, mas é porque ela está condicionada psicologicamente àquilo. Então, quando ela se liberta disso, ela não volta mais, porque ela tem consciência de que o que ela sofreu, nenhuma mulher merece, nenhuma pessoa merece passar. Então, ela não vai mais reproduzir aquele padrão. E daí ela recupera a autoestima, ela recupera o poder de decisão e a autonomia dela sobre a própria vida. Exatamente. Né? Que eu acho que isso é muito importante. Precisamos falar também do pós-violência, do pós-ciclo da violência. Isso é muito importante, porque a gente bate muito na tecla da violência, mas e o depois? Muitas delas ficam com medo porque elas não sabem o que vem depois, elas não conhecem. Principalmente a dependência financeira. Exato. Então, a partir do momento que a gente fala também de uma vida pós-violência, pós-ciclo da violência, em que ela supera aquele obstáculo e passa a seguir uma nova vida, ela já pensa, ela já se encoraja. Não, eu quero isso para mim. Eu não quero mais viver dessa forma. Né? Então, a dependência emocional, ela é muito prejudicial. Né? Porque muitas vezes as mulheres elas têm autonomia financeira, elas não dependem deles financeiramente, mas a dependência emocional faz com que elas fiquem cada vez mais vulneráveis a toda e qualquer violência, entendeu? Então, assim, quando você se liberta, é uma libertação mesmo. Quando você se liberta de todas essas amarras, de todo esse relacionamento extremamente tóxico, você vive a sua vida de uma forma muito mais leve. E a gente precisa também trazer a esperança de que uma vida assim é possível, porque muitas vezes elas não conhecem
é a vida assim. Elas só conhecem a vida com violência. Porque apanhavam quando crianças, tiveram relacionamentos na adolescência que também já davam indícios de serem abusivos, e na vida adulta tiveram parceiros em que sofreram o ápice da violência. Então, elas não conhecem a vida sem esse referencial. Então, é importante que a gente fale também como que pode ser a vida delas quando tudo isso passar, né? E é isso. Eu acho que quando elas se enxergam, né, doutora, que, nossa, eu tenho uma vida lá fora. A minha vida não se limita só nisso aqui que eu estou vivendo. Eu tenho uma vida lá fora e eu tenho N possibilidades. Eu acho que quando a mulher ela passa a enxergar essas outras possibilidades, mesmo se ela não conseguiu enxergar sozinha, mas com o apoio de profissionais, com o apoio de outras pessoas que vivenciaram a mesma situação, com aquela partilha, aquela troca de ideias, troca de experiências, eu acho que isso é muito válido, isso ajuda muito, né, na questão delas, quando elas estão passando por essa situação. Com certeza, por isso que esses encontros que elas têm em grupo, onde elas partilham as experiências, eu acho isso de extrema importância. E eu acho que também a gente tem que falar dos homens, né? Porque assim, não adianta só a gente encarcerar, ele vai responder pelo processo, claro, porque tem que responder mesmo, mas eu acho que não adianta só a repressão. A gente precisa trabalhar esse homem, porque ele não vai mais agredir mas ele vai se relacionar com a próxima, e ele vai repetir esse mesmo padrão violento com a próxima que virá. Então, se a gente trabalhar esse agressor psicologicamente, mostrar para ele realmente as consequências dos atos deles e que como eles agiam de forma errada, e trazer consciência, porque muitos agem dessa forma porque foram condicionados a isso desde a infância. Eles estão reproduzindo um comportamento. Exato. Então, nem eles mesmos têm consciência. Várias vezes a gente ouve homens que eles estão falando de outros homens abusadores e esquecem que eles mesmos são também. É como se eles não se enxergassem. Sim, sim. Entendeu? Eles falam mal do outro, falam, nossa, ele fez isso, aquilo, mas ele fez igual dentro de casa. Será que ele não enxerga? Não, já ele vi não enxerga. situações, pessoas conversando, né? Nossa, falando, ai, fulano é assim, assim com a mulher, trata a mulher assim, assim. E eu sabendo da situação de vida daquela pessoa, que ele também não era boa bisca, exatamente. Não, né? Eles não se enxergam. Não se enxergam como então, a partir agressor. do momento... Exato. Então, a gente precisa trabalhar esses homens, eu não sei de que forma, isso aí já é uma coisa que tem que ser pensada já a nível de política pública mesmo, né? Porque senão a gente só vai mudar as vítimas. Já vem um trabalho sendo feito, né? Também Sim. É um início para a reintegração desses homens, para que eles venham a se conscientizar de que tudo isso que eles fazem, como você acabou Sim. de citar, que não é certo, não é correto, que tem que mudar de atitude, tem que ter uma ajuda profissional para que venha a pensar e repensar nos seus atos. Sim. Como você diz, doutora, fez com aquela, vai fazer com outros também. E eu acho também que a gente precisa falar sobre as mães de meninos, como elas criam os seus filhos, voltando aqui, né, para a parte claro. da educação. Você vê, a gente ainda vive uma sociedade bastante machista ainda, e as mulheres muitas vezes são muito machistas também. Então, quando você vê dentro de casa uma mãe de um casal de filhos, muitas vezes ela delega as atividades domésticas apenas para a menina. Enquanto o menino pode jogar o seu futebol, pode jogar o seu videogame, não tem nenhum tipo de responsabilidade dentro de casa, e ele cresce assim, achando que as mulheres têm que servi-lo. Exatamente. Né? E aí ele vai casar e ele vai esperar que a esposa dele faça a mesma coisa que a mãe e a irmã faziam. Então, assim, claro que eu não estou colocando aqui a culpa nas mães de forma alguma, mas eu acho que esse é o momento da gente repensar. Mas com certeza, boas falas, é um pensamento bem acertado. Né? Então, assim, as mães de meninos, elas precisam mostrar que eles precisam ter responsabilidade dentro de casa, tanto quanto qualquer pessoa, porque a casa é de todo mundo, a casa não é só da mãe, da irmã. Todos lá têm que ter tarefas, têm que ter afazeres, têm que ter responsabilidades. Então, quando você educa uma criança, um menino, com essa visão, quando ele tiver a própria família dele, a casa dele,
ele já vai ter uma outra visão e ele vai reproduzir essa educação com toda com certeza. O filho e com a filha dele. Com então, toda assim, certeza. muitas pessoas acham assim, porque é papo de um papo progressista, não sei o que, já envolve a política no meio, mas não tem nada a ver. É você ter uma linha muito clara de pensamento. Né? São filhos, os filhos eles têm que ter Mas tem deveres, muita lógica nisso tudo. Eles têm que ter deveres e direitos iguais. Com certeza. Entendeu? Então, assim, precisamos também falar sobre isso. Sobre a forma como essas crianças estão sendo educadas e a forma como elas crescerão e se tornarão adultos, né? Exatamente, porque aí se tem uma família que tá cheio de meninos, só tem aquela mãe para dar conta da casa. A situação financeira não é muito boa, digamos. Não tem uma pessoa, não pode pagar uma pessoa para dar uma faxina, para dar ajuda naquela casa. O que tem? Todo mundo ali tem que se ajudar. Porque vai sobrecarregar só uma pessoa porque é mulher? Exatamente. Aí muitas das vezes os problemas familiares acontecem por isso. Exato. Porque a mulher fica sobrecarregada, ela não tem como trabalhar fora. Exatamente. Porque ela fica... A maioria das vezes, viu, doutora? A maioria das vezes. As mulheres tomam essa carga de responsabilidade. Além de, a maioria, trabalhar fora, dar conta dos filhos e da casa, e da comida, da higiene da casa e de tudo mais. Tem mulheres que se desdobram, vão fazer as compras, voltam, vão pagar as contas, voltam e fazem as coisas ali dentro de casa. A gente conhece muita realidade de muitas mulheres assim. Sim. E por que só aquela carga nas costas da mulher? Por que que os outros ali dentro de casa não pode fazer também? Você acha bom ter uma roupa lavada, você acha bom ter uma casa limpa para você estar dentro, mas por que só a mulher tem que dar conta? Exato. Todo mundo tem que se ajudar. Todo mundo. A casa é de todo mundo, o ambiente familiar de todos. Né? Então, assim, são comportamentos que a gente pensa que não tem importância, mas quando a gente adentra a intimidade de uma família, a gente consegue entender o porquê de certas coisas. Com certeza. Você vai vendo o porém de muitas coisas e por que aquela situação chegou naquele ponto. Né? Muitas vezes uma mulher sobrecarregada e aí ela ainda deixou de fazer ali naquele dia, ela estava cansada, ela estava exausta também, sofreu um tipo de agressão, cadê minha janta, cadê isso, cadê aquilo? E isso acontece como ser humano mesmo no nosso dia a dia, a gente vê nossos conhecidos, nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos que relatam histórias pra gente, então isso é coisa do nosso dia a dia, infelizmente. É isso mesmo. E isso que eu falo, assim, é você nunca, jamais normalizar a violência. Né? No primeiro grito, no primeiro aumento do tom da voz que ele tiver com essa mulher, ela já precisa ligar um alerta. Eu não estou dizendo que que ele é um possível agressor, não. Né? Porque a gente também não pode generalizar. Mas é chamar ele para conversar e, assim, o ciclo da violência ele é escalonável. Né? Começa com um grito, começa com um xingamento, a sua autoestima ela vai acabando, porque ele vai toda hora falando ninguém vai te querer, só eu te quero, porque você não é bonita. Você tá cheia de filho, quem você não trabalha, entendeu? Eu que te sustento. Então a pessoa precisa ficar pedindo dinheiro para fazer tudo. Então ele se sente no controle absoluto da vida daquela mulher. Psicológico dela. Claro. E aí ela vai ficando cada vez mais dependente dele e o ciclo não tem fim. E fica aquilo na cabeça da mulher. Nossa, e o pior que é isso mesmo. E aí ela vai ali se fechando no mundinho dela. E depois ela começa a acreditar realmente em tudo que ele fala. Exatamente. E ela fica condicionada àquilo. Muitas vezes nem chega ao ponto da agressão, mas isso a gente não tem como precisar. Mas ela passa uma vida inteira vivendo dessa forma. Como se ela fosse um nada e que ela não prestasse para nada, só para cuidar da casa. Exatamente. Entendeu? E fica condicionada aquilo ali. E isso é uma forma de violência também. Claro que é uma violência silenciosa, né? Que isso aí ele não faz na frente dos amigos, na frente dos vizinhos. Sim. É no máximo na frente dos filhos. Mas você fazendo isso, você também já condiciona os seus filhos a presenciarem isso. Então já é uma violência com eles também, porque ninguém gosta de ver a mãe dessa forma, ser tratada desse jeito. Sim. Tenho certeza. Mas assim, são pequenas violências que a mulher vai, pequenas entre aspas, né, que vão aumentando. Pode até não chegar no nível do ápice da violência, que é a agressão física e sexual, mas são coisas que vão minando realmente a autoestima e a autonomia dessa mulher. Com toda certeza. Né? Então, isso reproduz na criação dos filhos também.
Eu sempre gosto de deixar isso muito claro. A violência que a mulher sofre e que o filho presencia dói nele também. Pode não doer fisicamente, mas nenhum filho gosta de presenciar a mãe sendo humilhada e maltratada pelo seu pai. E aí ele já passa a ter vários conflitos psicológicos que futuramente ele vai ter que resolver fazendo uma terapia. E não é todo mundo que tem acesso a isso, né? Então ele pode se tornar uma pessoa realmente adoecida e adoecer gerações, porque isso vai se propagando com o tempo de famílias em famílias, de núcleos familiares em diante, né? Então, assim, é muito complexo, né? Eu poderia falar horas aqui para você sobre tudo isso. Mas é porque realmente é um assunto que vai puxando. Ó, pode ver, a gente começou falando de crimes sexuais. Verdade. E agora a gente já está aqui. Mas é aquela coisa, doutor, uma coisa puxa a outra. Não tem uma como coisa fugir. vem fazendo, dando sequelas a outras. E infelizmente é assim. É um papo que rende muita conversa. É um assunto que rende muita conversa, porque... é um assunto amplo, é um assunto vasto. Infelizmente, uma coisa acarreta a outra. Sim. Mas essa nossa conversa, ela é positiva no sentido de alertar, com certeza, de informar. E isso é muito bom para quem está nos ouvindo, que repasse essa nossa conversa, porque ela tem uma importância tão grande, né? Sim. Toda vez que eu converso com alguém, eu estou aprendendo um pouco mais. Essa troca de experiência nos é uma aula para a vida, né? O que aqui a gente está debatendo sobre vários assuntos, sobre casos vivenciados, sobre casos que a gente presenciou, sobre casos que nos contaram, e que isso vai somando aí, tendo essa somatória de informação, e para que você ligue o seu alerta, para que amanhã você não venha a ser uma vítima ou alguém que você ama venha a ser vitimizado. Sim. Que é isso que a gente menos quer ouvir. Com certeza. Mas a informação está aí, né, doutora, para todo mundo. Até isso que você falou é muito importante também. Às vezes a gente, por exemplo, uma mulher, ela não está na condição de vítima, mas ela tem uma irmã que está. Exato. Ela tem uma prima, ela tem uma filha. Isso, conhece alguém, conhece uma alguém. amiga. Então ela vai ser o veículo. A gente vê muitos, que a vítima, por ela mesma, ela não vai procurar a delegacia. Mas a mãe leva, a irmã leva, a amiga leva. E daí ela fala. Porque ela não tem forças para ir sozinha. E tudo bem, tá no tempo dela, ela tem que ir no tempo dela. Mas assim, quando você é aquela pessoa que é a luz no caminho da outra, é muito gratificante isso. Você saber que você está ajudando alguém. De certo modo. Porque assim, eu como pessoa já presenciei muitas coisas. E eu como papel de cidadã, de amiga, de companheira, assim, aquela pessoa, minha conhecida, eu orientei. Né? Eu disse, isso não tá certo. Isso não é para você estar passando por isso. Você tem que ter uma vida digna, você tem que viver em paz, você não merece viver assim, né? A gente orienta ali. A pessoa tá tão cega, apaixonada ali pelo companheiro que se submete, ignora, né? se submete a passar por aquilo ali. Aí fica dando desculpas. Não, mas é porque ele bebeu. Não, hoje ele bebeu demais e ficou assim. Eu disse, até quando você vai arrastar isso com a barriga? Ele vai beber de novo e vai fazer de novo. Vai chegar o dia... Eu sou contra separar famílias. Coisa mais linda é uma família. Mas tem situações que, às vezes, infelizmente, é necessário se apartar, acabar. Porque não é uma relação saudável. Sim. Né? Fica mesmo realmente doentio. Tanto para ela como para ele. Sim, a gente presencia muito no nosso dia a dia como pessoas, né? E nosso papo está aqui muito produtivo, muito informativo, né? Muita informação boa. Boa no sentido de se precaver. E boa no sentido de alertar as pessoas. Né? É muito bom. Gostaria de nos passar mais uma mensagem, doutora, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Bom, o que eu gostaria de dizer, vou me dirigir agora às mulheres especificamente, que a DEAN, juntamente com a Casa da Mulher Brasileira, está de portas abertas. Eu sei que não é uma decisão fácil, mas é uma decisão necessária. Tem que ir no seu tempo, claro que não estou falando dos casos extremos, né? Mas assim, se você está passando por uma situação de violência doméstica, se você conhece alguém que esteja passando, saiba que existe uma delegacia, um local que é feito, idealizado todo para atender essa vítima, né? Para atender você ou a pessoa que você ama, que você conhece.
e que nós lá estamos prontos e preparados para dar todo o apoio. A Polícia Civil está lá de pronto, juntamente com as guarnições da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal. Nós trabalhamos todos em conjunto, nós somos coordenados para isso e nós estamos aqui para ajudar. Então, se vocês se sentirem encorajadas de irem, saibam que lá vocês vão ser muito bem atendidas pelas minhas amigas, colegas delegadas do plantão, doutora Carolina, doutora Patrícia, doutora Letícia e doutora Carla Gabriela. E na DEAN temos a doutora Verlânia, que é a nossa titular, eu, Clarissa e Camila, doutora Camila também. Estamos lá juntamente com as nossas equipes, prontas para dar todo o suporte, né, imediato que vocês precisam na nossa área, que é a área policial. E dentro da Casa da Mulher Brasileira nós temos diversos outros serviços a serem oferecidos, como a própria Defensoria Pública. Sim. Né? Doutora Terezinha Muniz é uma incansável, sou uma grande admiradora dela e ela tem todo o meu carinho e respeito. E nós estamos seguindo, iniciando o meu trabalho aqui na Polícia Civil, com muito orgulho da minha instituição, com muito orgulho de estar na DEAN. Era um sonho para mim trabalhar com isso e eu consegui realizar. Então, eu tenho certeza que todos nós que fomos lotadas nessa delegacia estamos realmente lá porque quisemos, né? Então, pedimos para estar lá e a Polícia Civil, a cúpula da Polícia Civil, nos deu essa oportunidade e que nós vamos honrar com toda a nossa dedicação e respeito pela nossa instituição e pela sociedade de Roraima. Então, estamos aqui à disposição para ajudá-las e acolhê-las sempre que vocês precisarem. E que essas palavras consigam tocar vocês em algum lugar, no coração, na vida, e que façam vocês refletirem, né? Quem sou eu aqui para dar exemplo de alguma coisa, mas eu acho que conversando a gente se entende. E eu estou à disposição. Quem quiser tirar dúvidas, pode me procurar a delegacia, que a gente vai estar lá para dar todo o suporte necessário. Obrigada, doutora. Parabéns pelo trabalho tão humanizado, por você ser essa pessoa tão maravilhosa que a gente vê que ela fala com amor. E com certeza uma mulher atendida por você, ela está muito bem amparada. Muito obrigada. A gente espera que não precise, né? Mas se precisar, ela não está sozinha. Sim. Ela está acolhida, ela está abraçada, ela está amparada. Com certeza. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, para a gente ter tido essa conversa aqui bem esclarecedora para quem está nos ouvindo, né? Uma conversa informativa, muito produtiva, para o pessoal aí estar ligando o seu sinal de alerta, né? Porque toda informação ainda é pouca quando se trata da violência, né? Muito obrigada e muito honrada mais uma vez de ter podido participar dessa conversa maravilhosa. Entrevistas DPE está sempre de portas abertas, doutora. Sempre que quiser nos passar mais conhecimento e informação, estamos aqui de portas abertas. E eu estarei sempre à disposição, sempre que vocês me convidarem. Muito obrigada, doutora. Gente, nós conversamos com a doutora Clarissa Pinheiro, delegada da Especializada de Atendimento à Mulher, aqui no Entrevistas DPE. Nós falamos sobre a prevenção e apoio no combate à violência sexual em Roraima. Ouça o nosso bate-papo na íntegra na Rádio Defensoria, Entrevistas DPE. Nossos conteúdos também estarão no YouTube, Deezer e Spotify. Vale a pena conferir. Muito obrigada a você que nos acompanhou e até a próxima. Eu sou a Adriana Paulino, vou ficando por aqui. Tchau, tchau.